E aí, pessoal, tudo bem? Então, vamos falar hoje sobre projeção astral. Na verdade, eu quero contar a minha experiência, né? Uma das minhas experiências com a projeção astral. É muito comum, né? Quem começa nessa vertente de estudar a espiritualidade, de se dedicar a esse processo de espiritualidade, entender como funciona, a parte clarividência também, projeção astral. E eu percebo que porque também já aconteceu comigo isso, né? A gente cria aquela ansiedade de querer ver, de querer ter as experiências, né? Mas eu penso que muita dessa vontade nossa, ela parte muito só do ego, né? Simples pelo simples fato de você querer ver, por uma curiosidade. E eu tenho para mim que enquanto a gente está vestido com esse ego, essa coisa muito materialista, né, que o ser humano tem, de ter que ver para crer, só acredita naquilo que ele vê, na coisa material. Eu acho que enquanto a gente está muito preso nisso, as coisas não acontecem, as coisas não fluem. E isso é um processo, né? Isso é um processo. E a projeção astral, como também os processos de clarividência, todo mundo tem capacidade para poder ter essa experiência, mas é aquilo, é uma construção, é uma dedicação, é estudo, é esclarecimento. E eu acho que o fator principal, tirando esses todos que eu já citei que são muito importantes, eu acho que é a intenção. Qual realmente é a intenção que você pretende em fazer uma projeção astral consciente, que eu digo, né? Ter um processo de clarividência, alguma coisa assim. Qual é a intenção? É pelo simples fato de matar uma curiosidade, só para ver como é? Ou tem algo a mais por trás disso? Tem algo a mais que você queira evoluir como pessoa, como consciência, como ser humano, né? Você tem um propósito maior disso, auxiliar não só você, mas também de alguma forma esse seu esclarecimento, porque isso traz muito esclarecimento, né? Traz muito autoconhecimento. Tem uma finalidade de auxiliar também o coletivo, uma outra pessoa. Então acho que isso é muito importante para a gente conseguir fazer esse processo consciente. E, e gostaria de relatar uma experiência minha, porque eu acho que assim, eu acho que a gente trocando essas ideias assim, trocando experiências, a gente pode nos ajudarmos, né? A gente vai um ajuda o outro, e eu acho que o conhecimento ele deve ser compartilhado sempre. E eu tinha essa vontade também, né, de fazer, de ter essa projeção astral, aquela coisa consciente, de ver também a parte da clarividência. Mas foi aquilo que eu falei, tudo tem um tempo, tudo requer também o nosso, a nossa, o nosso empenho, né, estudo, esclarecimento. E a projeção astral, ela acontece com todo mundo praticamente, né? Porque quando a gente dorme, é natural que a gente faça essas projeções astrais durante o sono. Só que muitas das vezes ela é totalmente inconsciente, a gente não lembra, né? Então, as pessoas não estão satisfeitas só com isso, né? Por mais que elas saibam, algumas pessoas saibam que isso aconteça durante o sono, mas na verdade a graça, né, entre aspas, está ali em você ter aquela consciência, entender e ver. Mas e aí eu queria compartilhar uma situação que aconteceu comigo e que foi durante o sono também, né? Foi durante o sono e só que dessa vez foi uma projeção consciente. Isso foi mais bacana, foi o mais bacana. E então foi assim. Eu não lembro determinado se foi logo assim que eu dormi, ou se já estava. Eu acho que foi mais pro meio da madrugada mesmo, porque logo após eu acordei. Então foi isso. Foi mais ou menos ali por volta das 3 horas da manhã, mais ou menos, que aconteceu, né? Pelo menos foi a hora que eu acordei após essa projeção. O que aconteceu? Durante o processo ali, eu visualizei, eu visualizei e senti um descolamento do meu corpo, né? É como se fosse o meu corpo estivesse descolando
eu vendo aquele processo e sentindo esse processo de descolamento, mas de momento algum foi algo negativo. Negativo que eu digo que foi ruim, sensação ruim, não. Simplesmente era diferente, porque eu estava vendo aquilo acontecer. Eu estava vendo o processo acontecer de um descolamento do corpo. Na verdade, não era nem o meu corpo muito físico, como eu vejo aqui assim, não. Era muito um corpo de energia, né? Eram corpos de energia mesmo, que eles estavam se desprendendo. E ali eu comecei a ter percepção. Falei, caramba, já com consciência ali, eu já comecei a reparar que estava acontecendo um processo de projeção. Uma possível projeção estaria iniciando ali por parte desse descolamento que está acontecendo. E aí, após esse processo acontecer, eu lembro muito claro isso, que eu apareci, né, em um ambiente de montanha. Não era nem montanha, era um campo verde, mas ele possuía níveis, né? Níveis assim, como se fossem pequenas montanhas, né? Pequenos montes elevados. E nesse ambiente, outras pessoas, outras consciências também estavam aparecendo ali. E eu percebia que as consciências que estavam ali, que elas pareciam que estavam chegando junto comigo. Da mesma forma que eu cheguei ali, essas outras pessoas, consciências, também estavam chegando ali naquele momento. E muitos não estavam entendendo o que estava acontecendo, né? Estavam, né, tentando entender, estavam meio eufóricos ali, naquele processo todo. E eu tinha uma consciência muito clara ali. E eu olhava para todo mundo ali e falava, aqui está acontecendo um processo de projeção astral aqui. E eu estava muito tranquilo e muito consciente. Muito consciente. E eu olhei para o céu, né? Olhei para cima. E o céu que eu via não era esse céu que a gente vê, esse céu azul. Ele era como se fosse aquele... A gente estivesse olhando para fora da Terra, né? O universo ali, a nossa galáxia, que é o céu todo preto, cheio de estrelas. E essa era a visão que eu tinha. Como se fosse a galáxia, né? Aquela coisa toda escura e muitas luzes coloridas, uma coisa muito bem interessante. Não eram estrelas como a gente via no céu, de aqueles pontos brilhantes, não, eram luzes totalmente diferentes, muitas cores. E ali eu percebi que a projeção astral estava acontecendo, e até que em determinado momento chegou uma outra consciência perto de mim. Me parecia ser uma consciência de uma criança. E ela me recebeu, como se estivesse me recebendo. E ela pegou nas minhas mãos, me deu boas-vindas ali, de alguma forma. E me levou até um outro ambiente. E chegando nesse ambiente, do que parecia ser uma bancada, assim, tinha uma outra pessoa ali, que eu gosto de falar de consciência, né? Tinha uma outra consciência que se apresentava numa figura feminina, sentada. Ela estava sentada e na posição até de perninha de chinês, né? Com a perninha dobrada. E essa criança queria me levar até essa consciência, né? E o mais interessante que assim que eu cheguei nesse ambiente, que essa criança me levou até lá, era muito perceptível a energia que aquela outra consciência feminina que estava sentada ali transmitia para mim. Era uma energia muito forte, muito forte. Eu sentia muito aqui nos braços, nos dois braços e nas pernas. Mas uma energia muito forte mesmo, bem interessante, mas ao mesmo tempo não era uma energia ruim. Não era uma energia que incomodava. Aquilo só me chamou a atenção pela a frequência energética que vibrava ali naquele ambiente, e principalmente o que eu estava sentindo no meu corpo. Não era nada de incômodo, só me chamava a atenção. E eu questionei para essa consciência o que seria aquilo. O que é isso que eu estou sentindo? E ela me respondeu. E essa consciência, eu me recordo bem, porque ela passava um ar de muita felicidade, muita tranquilidade. Estava sempre sorrindo. Era uma calma contagiante e muita alegria, muita felicidade, uma paz muito grande. E essa consciência, ela me falou que aquela energia ali era dela. E quanto mais próximo eu chegava perto dela, mais a energia ficava forte nos meus braços e também nas minhas pernas.
E aquilo, de certa forma, era gostoso. Era prazeroso sentir aquilo, né? E aí eu me lembro que assim que eu cheguei próximo a ela, ela me recepcionou, me deu boas-vindas também. Nisso, a criança que estava comigo já tinha saído, estava só eu e essa consciência, já em outro ambiente. O ambiente já não era mais esse ambiente de montanha na qual eu tinha chegado, né, na qual eu cheguei, mas era um ambiente já fechado, como algo para vocês tentarem entender, como se fosse um templo, algo fechado, né, por paredes mesmo, mas bem iluminado. Tinha a presença da luz solar, então como se fosse um dia, né, tinha a presença de luz solar, e essa energia muito forte dessa consciência. E aí ela me deu boas-vindas, e a primeira coisa que ela me perguntou, na verdade foi a única coisa que ela me questionou, ela me perguntou por que você queria tanto fazer a projeção astral. E aquilo me chamou a atenção. Mas ao mesmo tempo também, até sem pensar muito, eu respondi logo de pronto. Que eu falei que eu estava querendo fazer a projeção astral porque eu achava que aquilo de alguma forma poderia me auxiliar tanto no autoconhecimento pessoal, né, tanto na minha evolução como pessoa, como ser humano, mas também como aquilo poderia me auxiliar no processo profissional que eu faço, né? No que eu faço profissionalmente, que são os meus atendimentos, esse meu trabalho que a gente faz aqui nas redes sociais, enfim. Esse propagar de informação sobre espiritualidade e autoconhecimento. Eu tinha muito certo para mim naquela hora, e também era a minha vontade mesmo, isso já era a minha vontade. O fato de eu querer ter essas experiências, de poder ver ou fazer uma projeção, era para isso, para eu poder cada vez mais entender como aquilo funcionava, ter uma visão mais ampla da coisa e levar aquilo para o meu enriquecimento próprio, para o meu crescimento. E também eu sabia que aquilo, eu tendo esse crescimento, esse enriquecimento, automaticamente também a forma de eu transmitir para as outras pessoas tudo que eu faço iria aumentar também, iria melhorar. Porque quanto mais conhecimento, quanto mais expansão pessoal, eu saberia que também eu poderia levar uma expansão maior para as pessoas. E foi isso que eu falei para essa consciência. E ela falou para mim, e engraçado que quando eu falo de falar e de perguntar, não é assim como a gente está falando, né? De conversar, como a gente está falando, abrir a boca e falar. Não. É um conversar diferente, é um conversar mental. Né? A comunicação não é essa comunicação que a gente está acostumado a ter. A gente entende que a pessoa está falando, a gente sabe que a pessoa está falando, a gente fala também, mas a forma de comunicação não é essa que a gente está tendo. É uma comunicação mental, uma comunicação que a gente não precisa falar nada. Tudo mentalmente acontece ali a transmissão. É bem interessante. Isso também eu reparei muito, eu lembro muito disso também. Mas na hora ali é natural. É como a gente está conversando aqui agora, que é natural. Né? Lá também a forma mental é muito natural. Não tem o que se espantar. Eu lembro porque eu tinha essa consciência. Eu percebia que era assim. Mas era muito natural. E ela, de certa forma, até num ar de aprovação, né? Isso foi o que me passou, foi o meu sentimento, um ar de aprovação. E sempre muito sorridente. O tempo todo com um sorriso no rosto. Aquele ar de paz, aquele ar de tranquilidade e a energia, né, como eu falei, muito forte. E ela meio que concordou, aprovou e falou que tudo bem, então você vai ter suas projeções astrais como você gostaria. Mas no momento, você vai ficar deitado aqui agora, porque você já vai acordar. Foi essa a mensagem que ela passou para mim. E eu não entendi muito, mas falei, mas como assim? Eu já vou acordar. E aí ela me colocou deitada no chão, né? No chão, bem acomodado, bem confortável também. Eu fiquei deitado. E eu lembro que a partir desse momento eu já não conseguia mais me mexer. Eu não conseguia mais me deslocar como eu me deslocava lá, como eu andava para lá e para cá. Eu fiquei imóvel, consciente, mas imóvel. E ela me falou assim: durma, porque você já vai acordar. E eu não entendi nada. Mas como assim eu já vou acordar? E numa fração de segundos, num piscar de olhos, mais ou menos assim que eu posso dizer, eu acordei, fisicamente falando agora, né? Acordei na minha cama, acordei, abri o olho. Eu falei, caramba,
acabei de voltar de uma projeção astral. Aí eu levantei, fui beber água, fui ao banheiro e tudo, enfim. Mas é engraçado que a projeção astral que eu tanto queria, ela veio num momento que eu não estava nem pensando, nem imaginando. Né? Então, assim... Aí depois tiveram outras experiências, que aí a gente pode conversar no outro vídeo, outra ocasião. Mas essa eu gostaria de relatar porque eu lancei até um vídeo recentemente, né, respondendo uma inscrita nossa que mandou uma pergunta acerca de clarividência, como a gente poderia desenvolver ou ver alguma coisa assim. E eu falei que isso requer um estudo, né, esclarecimento, dedicação, aquela coisa que eu falei no início do vídeo. Mas principalmente, qual é a motivação, né? Qual é o intuito de se conseguir aquilo? É só por conta de um prazer, uma curiosidade, uma coisa do ego, ou tem algo maior atrás disso? Então, é por isso que eu gostaria de compartilhar essa experiência com vocês, porque ficou muito claro isso, né? O questionamento que essa consciência me fez para mim é o que eu penso muito sobre isso. Né? Para que você quer ter essa projeção? Para que você quer ter uma clarividência? Para que você quer ter esse contato com a espiritualidade no geral? É porque você realmente quer uma melhora pessoal, um conhecimento, uma expansão? Ou é só algo para matar a curiosidade? Então, fica aí o questionamento e fica aí a análise. E eu acho que essa experiência que eu tive, ela pode auxiliar muitas pessoas também nessa forma de pensar sobre isso. A gente realmente quer porque quer, só por querer, ou tem um propósito maior? Então, fica aí a experiência, né, relatada. Foi bem interessante. Foi um processo de consciência mesmo que eu tive. Foi o primeiro que eu tive de ser inconsciente, né, com esse nível de detalhes, com esse nível de percepção, de comunicação e de sentido também, de poder sentir as coisas todas. Foi bem interessante. E aí eu trouxe hoje para vocês aí pra gente compartilhar, tá? E você já teve alguma projeção, alguma experiência parecida com essa? Deixa nos comentários aí, vamos conversar. E é isso, eu acho que conhecimento é isso, a gente precisa levar conhecimento, experiências, né? Trocar experiências, porque é bom, porque acaba auxiliando o outro, a gente cresce, a gente troca experiências, o mundo é isso, a vida é isso, o relacionamento é isso, a gente trocar experiências. E é isso então, tá bom? Então, se você gostou, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe seu joinha aí se você gostou desse conteúdo. E a gente vai se encontrando numa próxima oportunidade, tá bom? Muito obrigado a todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.